dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo isso. Tudo certo? Eu sou a Sara e nós vamos estar dando a continuidade ao propósito que a minha mãe, ela falou que a gente devia fazer. É isso, é um propósito que nós estamos fazendo por conta da visão que a pastora Viviane Lima teve para o nosso próximo encontro, que é no dia 5. Nós temos aqui a companhia da galinha que acabou de dar à luz a vários pintinhos muito bonitinhos. Então, a gente parou no capítulo 11, eu vou começar o capítulo 12. E aí eu não sei quem é a amada que vai ler o capítulo 13. Então nós vamos fazer uma oração. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. E eu vou orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te pedimos a sua bênção, a sua glória. Te agradecemos por mais este dia glorioso que o Senhor nos deixou viver. Te pedimos a sua direção nesse nosso propósito. E te pedimos a sua bênção sobre todas as mulheres da igreja. Te pedimos a sua graça, porque sem a sua graça nós não somos absolutamente ninguém. Agradecemos por absolutamente tudo. Em nome de Jesus, amém. Quem tá lado aqui? Vamos lá. Capítulo 12. Herodes persegue a Tiago e Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça-te as sandálias. Agora eu entendi, essa Bíblia é um pouco confusa. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele em sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominando Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, não é verão, é portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão, ou seja, ela bateu a porta na cara dele de novo. Eles lhe disseram: Está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atentos. Realmente ela bateu a porta na cara dele.
Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Glória. Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Para onde ele foi, ninguém sabe. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Os caras provavelmente ficaram bem bravos. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo de Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. O povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aleluia. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Então, o cara chamava João, mas apelidaram ele de Marcos. João Marcos. Ah, João Marcos. Entendi. Obrigado, mãe. Espero que vocês tenham sido muito abençoados por essa palavra. Aleluia. Que Deus abençoe vocês todas imensamente. E é isso, a gente se vê no culto.